Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Olá, eu me chamo Ana Paula. Eu gostaria de conversar com vocês uma série de estudos. Você pode mudar biblicamente. O processo de mudança bíblica, conforme explicado na Palavra de Deus, tem início quando você se arrepende do seu pecado e crê no Senhor Jesus Cristo. Deus lhe dá tudo quanto você precisa para concretizar em sua vida as mudanças que vão agradar a Ele e resultar em bênçãos. À medida que você obedecer à Palavra de Deus, ocorrerão mudanças na sua vida em direção à maturidade, até o dia em que você estará face a face com Jesus. Baseado em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 2 Coríntios 5,17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Filipenses 1,6. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Tiago 1,25. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Romanos 8, 28 e 39, 2 Pedro 1, 2, 10 também tem referências sobre isso que a gente leu aqui. O processo de mudança bíblica permanente tem início quando você se converte ao Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a perspectiva de Deus e a segurança que você tem. Após crer no Senhor Jesus como seu Salvador, sinceramente e de todo o coração, você está capacitado a mudar biblicamente, porque estabeleceu um relacionamento novo com Deus e consegue ter uma perspectiva diferente de si mesmo, dos outros e dos seus problemas. Você é declarado justo por meio de Jesus Cristo pela fé. Romanos 3, 21 e 22. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho no seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. 1 Coríntios 1,30. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. 2 Coríntios 5:21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Filipenses 3:9 também tem referência sobre isso, que somos declarados justos por meio de Jesus Cristo e não estamos mais sob o julgamento da ira de Deus. João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, porém quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Romanos 5:9. E agora que somos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Você tem paz com Deus porque foi reconciliado com Ele por meio de Jesus e está totalmente justificado diante de Deus. Está totalmente justificado diante de Deus Todo-Poderoso. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé, nele temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não está mais separado de Deus, nem é mais estranho à família de Deus. Efésios 2:12 e 13.
Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus para seu povo, e neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Você foi adotado como filho de Deus. Romanos 8, 14 e 16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Você foi adotado como filho de Deus, é co-herdeiro com Cristo e será para sempre objeto do seu cuidado amoroso. Temos referência no Salmo 121, João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna e por isso vocês nunca morrerão. Romanos 8, 31 a 39. 1 Pedro 5, 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Você recebeu o dom da vida eterna. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna e por isso vocês nunca morrerão. Recebemos o dom da vida eterna e a certeza de que a obra de Deus na nossa vida prosseguirá até que estejamos na presença dele. Filipenses 1, 6. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Baseado no que Deus fez por meio de Jesus, você pode confiar que Ele o ajudará em todas as circunstâncias da vida. Romanos 8, versículo 32. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Hebreus 2, 18. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. Hebreus 4, 15 e 16. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Como filho de Deus, você é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. Você não precisa mais viver como escravo do pecado. Romanos 6,6. Pois sabemos que a nossa natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Romanos 6,14. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Romanos 6, 17 e 18. Mas damos graças a Deus porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazerem o que é direito. E 6:22. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completa. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão a vida eterna. Mas você não precisa mais viver como escravo do pecado, mas deve agora ser escravo da justiça. Você foi liberto para servir ao Senhor e aos outros. Gálatas 5:13. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Colossenses 3:24. Lembrem que o Senhor lhes dará uma recompensa, aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Você tem a promessa de que Deus o capacitará para lidar com qualquer tipo de problema que venha a surgir na sua vida. Não será mais necessário experimentar derrota diante dos problemas, porque Deus não permitirá na sua vida nenhuma dificuldade que possa vencê-lo. Romanos 8, 35 a 37. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo?
Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão ao matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. 1 Coríntios 10:13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros também enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Enquanto você estiver prosseguindo no caminho de Deus, Ele lhe dará ativamente em cada situação, tendo em vista o seu bem. Romanos 8, 28 e 29. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que seu filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Você tem agora capacidade para ver que Deus usa tribulações e problemas como oportunidade para promover crescimento espiritual. Romanos 5, 3 a 5. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Você pode andar seguro, porque Jesus nunca o abandonará. Mateus 28, 20, a parte B. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Hebreus 3:5, a parte B. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Você pode andar seguro, porque Jesus nunca o abandonará. Jesus Cristo não somente sabe de cada problema que você poderá encontrar e é misericordioso para com você, mas também o convida para se achegar a Ele com confiança, para encontrar graça e socorro em tempo de necessidade. Hebreus 4:15 e 16. O nosso grande sacerdote não é aqueles que não são como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Então eu vou continuar no próximo áudio. Essa série de estudos é muito extensa, né? Mas eu creio sim que Deus ele vai nos ajudar muito com todo esse estudo, porque ele fala assim de coisas realmente que a gente precisa saber e que precisa aprender para caminharmos na nossa caminhada de fé. Então eu quero estar orando agora. Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por todo o suporte, Deus, que temos na Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, é o nosso alimento. Deus, a Tua Palavra, ela tem tudo o que precisamos, Pai. É o nosso manual de regra, de fé, de conduta. Deus, em nome de Jesus, Pai, que todo esse estudo, Deus, seja, Senhor, como uma flecha, Senhor, no nosso coração, que possamos colocá-lo em prática e agir, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Deus, em todos os aspectos e situações da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.